Oi, Hilda! Boa noite, gente. Estamos no ar com mais um programa Pretaria. Nosso episódio número 6 já estamos há 6 semanas no ar, através do jornal O Coletivo. É uma grande satisfação hoje. Nós temos a presença da ilustríssima, que eu sou super fã, Elaine, que veio nos abrilhantar essa noite com a sua participação extremamente importante. Porque a Elaine, gente, ela vai se apresentar daqui a pouco, mas ela coordena a política da saúde da população negra aqui em Porto Alegre, e é alguém que tem toda a trajetória de como se organizou a política aqui em Porto Alegre. A Verinha já chegou aí com a gente, e é muito legal, né, que a Elaine possa estar contando, especialmente para quem não conhece, a história da política a nível de Brasil, inclusive, né, que é de toda uma militância para que essa política se concretizasse. Boa noite, Elaine, seja muito bem-vinda. Boa noite, Jerusa. Boa noite, Verinha, que já estava aí, nos deu um oi. Todas as pessoas que estão aí conosco, um domingo, final de dia, quase que iniciando já a segunda-feira, a semana, a rotina. Então, muito agradecida pelo convite de vocês. Elaine, eu queria que tu contasse um pouco para as pessoas da tua trajetória, da tua militância, para as pessoas te conhecerem, antes da gente falar da política, né, de saúde da população negra. Quem é a Elaine Soares que está aqui com a gente hoje? Então, Elaine é filha de Nelma Oliveira. Nelma era uma ativista do movimento de mulheres negras. Hoje eu tenho meio século, fiz 50 anos em abril, sou mãe de Laine e sou uma militante de mais de 3 décadas, né? Comecei a militância com 13 anos de idade, oficialmente, mas a minha mãe já me levava antes dos 13 anos com ela para o movimento, mas com os 13 anos eu fiz uma formação. Eu inicio na pastoral do negro, onde a minha mãe atuava. Ficamos alguns anos na pastoral e depois fundamos a ASEMUM, Associação Cultural de Mulheres Negras, uma organização com a ideia de que era necessário nós, negras, nos fortalecer enquanto mulheres, discutir as questões de gênero. Então, a gente organiza este grupo de mulheres e passa, então, a ter uma organização do movimento de mulheres negras. E aí vai caminhando junto toda a minha identidade enquanto mulher negra, mulher aí da saúde, a partir da minha mãe, porque a minha mãe foi uma profissional de saúde, uma auxiliar de enfermagem, se aposentou pelo antigo INPS, né, INAMPS, que nós tínhamos, né, pelo Ministério da Saúde. Ela trabalhou o tempo todo ali antes era antes do postão Vila Cruzeiro do Sul, onde o conselho tutelar ali era o serviço deles, né, de saúde na época. E aí eu me lembro vagamente, mas eu lembro que a mãe trabalhou ali. Depois eles passam para o postão da Cruzeiro, quando é cedido, e o postão, e aí passam a trabalhar ali. E eu me lembro muito bem que eu cresci já curtindo muito a área da saúde. O meu pai chegava em casa, às vezes para almoçar, às vezes ele ia almoçar em casa. Eu fazia massagem no pé, ou paparicava para ele ir buscar a mãe. E aí a gente ia buscar a mãe ali no antigo postão da Cruzeiro. E a mãe era diferente a entrada, enfim, mas a mãe trabalhava na área dos curativos. E aí eu me lembro que ela sabia que eu amava, então as lembranças que eu tenho na cabeça de quando eu era criança, que eu tinha o meu usuário imaginário, né? E aí a mãe estava lá fazendo curativo, eu estava atrás daquele biombo fazendo curativo, fazendo. Enfim, então já foi uma paixão, e aí eu começo como auxiliar de enfermagem, vou fazer o curso na Santa Casa.
Tinha uma prova, lembro que o meu irmão sempre foi super cabeção, estudioso, e ele era mais novo, recordou comigo, assim, as continhas, enfim, tinha prova, né, de matemática, não lembro muito bem, redação, e eu passei na prova e consegui fazer o curso na Santa Casa, mas mesmo assim o curso era pago, era um valor menor, mas era pago, sei lá, eu acho que pensando hoje uns R$ 300, assim. E eu não tinha dinheiro para pagar o curso, enfim, nós éramos 7 filhos, e a mãe, eu lembro que a mãe ia de a pé, nós não morávamos muito próximo, mas estavam uns 30 minutos de caminhada até o Postão da Cruzeiro, a mãe ia de a pé para não gastar com passagem, para economizar passagem. A mãe fazia as roupas, eu tenho uma irmã que tem 1 ano mais do que eu, a Jaque, adorava sair igual a Jaque detestava. Mas a mãe comprava o tecido igual, ia para a máquina, costurava, fazia as roupas para nós duas. E aí eu fui fazer o curso. Antes do curso de auxiliar de farmácia, eu vivenciei outras experiências. Eu lembro, primeira vez que eu fui procurar emprego, minha mãe estava na cidade com a minha avó, que estava com dificuldade de pagar as contas, coisa e tal. E eu tive assim, eu acho que eu tive uma benção, eu acho que os orixás sempre foram abrindo os meus caminhos, né? E às vezes eu me emociono quando eu lembro, porque falo muito da minha mãe, eu nunca absorvi, sabe, a perda da minha mãe, porque ela passou muito trabalho, e quando ela conseguiu, assim, ter a vida dela, nós já estávamos crescidos, enfim, ela ficou doente de câncer, enfim, e faleceu com 65 anos, muito jovem, muito cheia de vida. E aí eu fui procurar emprego neste dia, assim, e eu tive muito sorte, porque eu conversei com uma vizinha, que falou com outra vizinha que estavam precisando de uma recepcionista, mas eu não tinha nem 15 anos, eu tinha 14 anos, era uma guriazinha, mas fui. Mas eu era muito sempre comunicativa, despachada, né? E aí eu fui lá e consegui a vaga. E eu me lembro que eu morri de vergonha, porque a mãe foi lá ver, porque quem vai dar emprego na mulher de 12 anos, recepcionista no curso de inglês, lembradas. É vergonha quando a mãe chegou, olhava para os lados e ela quis falar com a dona, né? E foi muito legal, trabalhei lá. Depois, né, no ensino médio. Aí o curso de inglês, infelizmente, faliu, mas aí eu já tinha entrado, fui para o ensino médio, aí comecei a fazer, fiz muitos estágios, fiz estágio do ensino médio, e aí fui fazer o vestibular, passei, no tempo não tinha cotas, eu tive um ensino médio fraco, enfim. Foi uma época que eu não fui muito estudiosa também, tenho que assumir, né? Enfim. E aí passei no vestibular e acabei me formando na Unicinos. Mas nisso eu passei no concurso na prefeitura como auxiliar de enfermagem. E aí eu paguei a faculdade com este dinheiro, né? Ah, que benção. E era assim, né? Pegava o saláriozinho aqui, da conta da Caixa Federal, que era da prefeitura, e tirava tudo e botava na Unicinos. Só sobrava para, sei lá, para algumas despesas básicas, assim. E a mãe sempre me deu muita força, enfim, eu tive muita força na família, mas foi isso, sempre paguei para poder estudar, sempre quis muito, sempre tive este desejo, né? E há pouco tempo, 2 anos atrás, eu fiz mestrado na URGS, em saúde coletiva, que foi onde, né, está agora fazendo, foi algo muito bacana, na verdade, 4 anos atrás, né, que eu terminei faz 2 anos, então foi algo muito bacana, importante na minha vida, retomar o estudo,
porque o espaço que eu estou de gestão é muito, tu faz e não para ler, para se organizar. E é isso, assim, 10 anos atrás, então, eu antes fui convidada 10 anos atrás para assumir, então, a política de saúde da população negra, que foi uma demanda fruto do movimento social negro, junto com o Conselho Municipal de Saúde, onde tinha uma comissão de saúde da população negra, que eu também fazia parte, que no 20 de novembro apresentaram, então, para a gestão, dizendo que ela precisava, né, implementar e criar uma instância. E eu fui convidada no início de 2010, em 2009, e fui de fato oficializada. No começo, um dia da semana, eu vi algumas coisas, coisa e tal, mas eu já estava assim, bom, não vai dar, eu tenho que continuar trabalhando na Cruzeiro e tenho que estar ali, ou é de fato, ou não é. E nessa época estava mudando a gestante, o secretário tinha falecido, foi assassinado, e aí estava subindo uma outra gestão, o secretário Carlos Henrique Casartelli, o Marcelo Bósio. E aí eu me lembro que na primeira reunião eu disse, olha, é para ser, vocês querem mesmo a política, querem de fato uma área, ou vocês estão, algo assim para mostrar para a sociedade que tem? Porque eu não vou ficar mais assim, não tem como fazer uma gestão, de fato, um pouco lá, que era o meu trabalho, muito mais lá na Cruzeiro do que ali. E ele não, nós queremos, né? Eu digo, bom, então também, como que eu vou assumir como coordenadora, eu também tenho que receber uma FG, né? Enfim, naquele momento eu consegui fazer essa discussão até para mostrar o peso político, a importância, porque senão, se tu não constrói esses cenários, né, não acontecem. E aí aconteceu que eu fui, de fato, sucedida, nomeada em junho de 2010 para estar ali responsável técnica pela política de saúde da população negra. Então, é um pouco isso. Então, por que eu fui convidada? Porque eu já tinha uma história anterior na CEMUM, nessa organização que a minha mãe fundou, de militância, e uma militância importante na área da saúde. Nós já tínhamos ganhado prêmios do Ministério da Saúde, da UNADES. Eu fui finalista da revista Cláudia, editora Abril. Nós organizamos a Rede Nacional Lailaia Pejo, tínhamos feito vários encontros nacionais, então nós tínhamos uma trajetória super importante. Então, por essa trajetória, me convidam para estar lá. E saio da organização da CEMUM, neste momento me licencio, muito pelo respeito ao movimento social, e especialmente pela CEMUM, para que ela pudesse ter este papel, continuar com o papel, né, de controle social, enfim. Eu acho que é bem importante o que tu está dizendo, né? Porque uma coisa é o movimento social, né? Outra coisa é a gestão. Então, são setores separados. Por mais que tu seja militante, né? A tua função, que bom que tu teve essa lucidez para tomar essa postura. Levou uns meses, tá? Vou ter que ser aqui sincera e honesta, né? Poxa, eu militei desde os 13 anos, eu estava com 40 anos quando levei este convite, né? Então, deixar esses espaços que eu ocupava junto com pessoas que são minhas amigas e são que me iluminam, Jurema Werneck, Lúcia Xavier, Fernanda Lopes, eu era conselheira nacional da CEPIR, eu fui conselheira junto com Fernanda Lopes quando foi aprovada a Política Nacional de Saúde da População Negra, né? Nós apresentamos o conselho, na verdade ela apresentou, eu era suplente, mas eu estava lá naquele momento.
exatamente pela importância que era. E, então, levou alguns meses, poucos meses, mas levou alguns meses, e eu me lembro que Jurema disse, parabéns, eu sei que era difícil, mas eu sabia que tu ia conseguir. Quando eu coloquei no grupo, gente, estou me desligando, né, das representações da SEMUN, da sociedade civil, e a gente sabia que tu ia fazer isso, por isso que a gente nunca te disse, né, tá na hora de sair, porque no processo a gente sabia que tu ia ter essa maturidade, essa responsabilidade. Então foi isso que aconteceu e foi isso que me deixou lá, e essa bagagem de controle social, nós temos que ter muita responsabilidade quando nós saímos deste movimento e vamos para a gestão, e não enfraquecer o controle social. E saber que quando o controle social bate, não é que bate em ti. Pelo menos, para mim, eu tinha muita certeza que não batia em mim, porque eu tento fazer muitas coisas. Obviamente que eu não faço tudo. Mas nós não fazemos todos, porque ainda tem muita coisa para fazer. E tem coisas que a gente não tem perna, enfim, mas a gente quer fazer, a gente tem a responsabilidade de fazer. Quando bate, a gente sabe que bate do contexto, da gestão toda, né? A estrutura, a instituição, que deixa falhar ainda, e o racismo está lá na estrutura, está na instituição. Né? Então, isso foi extremamente relevante este tempo enquanto em sociedade civil, movimento social de mulheres negras, porque sempre eu respeitei essa estrutura, né? Por tudo que nós construímos, nós não construímos sozinhos e sozinha lá. Nunca estive só. E eu sempre caminhei muito parceira do controle social, muito parceira do movimento negro, movimento de mulheres negras, e especialmente do Conselho Municipal de Saúde, que foi muito parceiro, sempre foi muito parceiro da política, né? E ele que aponta, ele que mede se tá bom, para onde a gente tem que caminhar, o que precisa fazer, né? A gente tem que entender isso. Eu acho que bom, assim, que tu traz essa tua trajetória, até para as pessoas também entenderem, né, que faz uma diferença muito grande quando tu tem esse passado de militância para tocar uma política como essa, né? Porque, infelizmente, eu acho que o Brasil está vivendo um momento diferente, onde a gente tem visto, especialmente no nível federal, pessoas... Vou dar o exemplo da política indígena, né? Pessoas que muitas vezes não conhecem, que não têm o know-how, na verdade, que precisaria para estar ocupando um espaço. Eu cito a política indígena porque foi muito expressivo o que aconteceu, né, a nível federal. E eu tenho muito orgulho, assim, de saber da tua história, saber da tua trajetória, que tu tá nesse espaço de gestão tão importante, né? Que bom que tu coloca essa parceria com os movimentos, porque como é que tu vai tocar uma política para uma população se tu não dialoga minimamente, assim, né, com essa população, né? Se tu pudesse, Elaine, eu gostaria que tu contasse para as pessoas também. Tu falou antes que tu estava na reunião onde foi apresentada a proposta da política, né, integral da população negra. Se pudesse contar um pouco para as pessoas que nem sempre existiu essa visão do SUS sobre a população negra, né? Mesmo a gente sendo a maioria da população brasileira. Eu acho que, como diz Fernanda Jurema Werneck, nossos passos vêm de longe, né? E vem de muito longe. Essa luta pela saúde, ela inicia muito antes, assim, eu era... Isso que eu tenho meio século, mas eu era uma menina quando... Enfim, desde sempre houve, né? Mas oficialmente, ela inicia com mais força lá por 2000, pelos anos 90, e em 95, na Marcha Zumbi dos Palmares, uma das bandeiras que foi apresentada de negociação com o governo federal foi a saúde da população negra.
E o governo federal criou vários GTs de trabalho, grupo de trabalho interministerial, de educação, enfim, e saúde foi um. Então, em 95 foi a primeira vez que iniciaram com a criação desse GT discutir a saúde da população negra. Fátima Oliveira era uma referência nessa área e é ainda, infelizmente, já foi para retorno aí com Orum, mas ela que guiava muito isso. E a primeira pauta foi anemia falciforme, lá em 95. Em 2004, com o governo Lula, lá no início, se criou, então, a possibilidade dentro do Ministério da Saúde de discutir mais profundamente uma política de saúde da população negra. Na época nem se falava uma política de saúde da população negra. Então, em 2004, teve o primeiro encontro organizado. Quem organizou o encontro, que foi maravilhoso, que articulou estados, municípios, secretárias, foi o José Marmo, que foi um mentor da Rede Nacional de Religiões Afro e Saúde, que é uma rede extremamente potente de terreiros. E o Marmo organizou este encontro junto da CEPIR, com a primeira-ministra que foi, né, da CEPIR, Matilde Ribeiro, estava o ministro, estavam as organizações das Nações Unidas, estava o Fundo da População das Nações Unidas, Unifem, OPAS, UNAIDS, enfim. E nesse encontro, no final, ficou acordado, então, que iam se criar um grupo de trabalho e se criou um Comitê Técnico de Saúde da População Negra. E este comitê, uma das tarefas deste comitê foi planejar essa política. Então, eles organizaram essa política de saúde da população negra, que foi apresentada no Conselho Nacional de Saúde e foi aprovada por unanimidade. Depois de ser aprovada, foi para a comissão tripartite e foi também aprovada, então, pelos 3 entes, né, governo federal, estadual e municipal, para tornar-se uma política em 2006. Este é um exemplo do racismo institucional, a Política Nacional de Saúde da População Negra, porque não existe uma política que é criada e leva 2 anos e mais um pouquinho para ser publicada. Então, essa foi uma prova, e ela só foi publicada porque Maria Inês Barbosa, que também foi a pessoa que fez a escreveu a primeira tese de mestrado. Primeira tese de doutorado sobre saúde da população negra, ela era ministra adjunta da Matilde, ela carregava, né, na mão, lugar por lugar, todos os trâmites burocráticos que precisava ser feito para que se assinasse essa política, para o ministro assinar essa política e ser publicada. Então, ela só foi publicada em maio de 2009. Que mais essa política? Bom, e aí se começa a criar as instâncias para implementação dessa política. As instâncias, no começo, foi uma instância junto ao gabinete do ministro, porque se tinha a ideia, desculpa, gente, eu só preciso de um segundo para voltar ao raciocínio, que a minha filha, live neste momento em casa é assim, minha filha me pediu uma coisa que eu não estou lembrando o que é. Tem que... Aqui está salvo no celular, no Gmail.
meu celular. Desculpa. Bom, deixa eu estava falando que ela foi de lugar em lugar até o ministro assinar a política. Bom, e aí o que vários grupos entendiam? Que essa política, o grupo que tocou, que pensou nessa política, que essa política era uma política meio, que não era uma política que devia ser executada por uma secretaria dentro do ministério. Ela precisava ser uma política para capilarizar por todas as secretarias, Secretaria de Vigilância, Atenção Básica, enfim, todas as secretarias que tinham junto ao Ministério da Saúde. Então, ela começa no gabinete do ministro e depois coisas políticas, processos políticos, ela acaba indo para a CEGEP, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, no qual houve uma avaliação que ela perde muito poder de negociação e de pressão, enfim. E aí ela vai perdendo aos poucos, e hoje, basicamente, a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa com este novo governo não existe mais. Ela está junto da SA, da Secretaria de Atenção à Saúde, e ela é um setor, um departamento, algo muito pequeno. Ela estava até um pouco antes na CEGEP, mas ela tinha uma equipe grande, enfim, uma direção, e agora parece que... E pensando que deveria ter uma política transversal, né? Como é que tu faz transversalizar sem ter recursos humanos, né? Sem ter estrutura, não consegue. A gente não sabe como vai ficar, porque, né, o Ministério está no ar, o Ministério da Saúde. Tem Ministério, não tem Ministério. Né? Então, foi isso. Se teve várias ações nacionais de fomentos, de apoio. Fomentos, olha, houve pouco incentivo, teve muitos incentivos para outras áreas que estavam na Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, e para a população negra, muito pouco. Nestes 2 anos atrás, até teve um incentivo maior de recursos, sabe? Porque havia um bom recurso na CEGEP, mas ele nunca ia para a população negra. E aí, agora, uns 2 anos atrás, até que foi, agora não sei como é que vai ser. Bom, eu acho que é um pouco este cenário. Há ainda uma pressão importante dos movimentos sociais, mas com essa dificuldade de diálogo que tem, né, e de entendimento das políticas raciais neste governo atual. Então, eu não acredito em Papai Noel, né, de que a gente vai ser presenteada aí com mais espaço, com recurso, com possibilidades. Eu tenho uma crítica, assim, em todas as fases dessa política, que eu acho que faltou pouco incentivo para a implementação das políticas nos municípios, que é onde a vida acontece. Sim. Né? E, então, tanto que a pesquisa do IBGE de 2018 apontou que dos mais de 5.000 municípios brasileiros, somente 193, isso corresponde a 3% dos municípios, têm uma instância para a implementação da Política Nacional de Saúde da população. Nossa, que horror, que horror. E aí é a questão do racismo institucional que vem se desenrolando, né? O que deveria, na verdade, capilarizar era a política, e o que a gente vê capilarizar é o racismo institucional, infelizmente. Exato. O Elaine, em relação ao Estado, ao governo do Estado, porque 2006, né, imagina, e como é que o Estado também vem organizando aqui, porque a nível federal a gente já sabe o panorama, até porque
né? Foram feitos vários decretos, acabando, inclusive, com as instâncias de participação social, com vários conselhos, e a população negra acaba entrando também nesse balaio, né? Mas a nível de Estado, a gente também teve uma redução aqui. Sim, tivemos uma redução significativa. Nós, na última gestão, houve um investimento bastante importante, significativo, com portarias importantes que foram aprovadas na CIB, então elas se mantêm, mas elas não se renovam, não se ampliam para outras instâncias que estão criando, né, instância de política de saúde da população negra para que esses municípios também recebam. Então, assim, nos últimos anos que a gente tem visto uma distância, né, dessa política junto com os gestores municipais. Este ano começou uma proximidade, mas ainda há algo difícil entre resposta, entre construir uma equipe, né, que possa dar conta, não, uma pessoa para o estado todo não é possível, né? Então, o cenário também não é um cenário que a gente possa dizer que, bom, vai melhorar. Sim. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que eu acho que também cabe a gente pensar, né? A gente tem uma política integral da população negra, mas como é que isso se desenrola para dentro do SUS? Aqui em Porto Alegre, vocês fazem várias coisas, né? Desde o curso de promotoras. Mas como é que faz esse diálogo com as outras políticas? Sei lá, com a atenção básica, com a emergência, com esses outros setores também, que têm as suas políticas específicas, né? Como é que isso se desenrola? Porque ter a diretriz é uma coisa, né? Mas fazer ela realmente penetrar nessas outras políticas, né? Como é que isso se desenrola? Porque o número baixo de municípios que tem alguém tocando a política é uma situação, mas agora a transversalidade da política chegar, isso pode muitas vezes ocorrer mesmo sem ter alguém que toque a política, né? Como é que tu vê isso? Assim, a gente conseguiu dialogar com os outros setores da saúde? Então, Gerisa, racismo está na estrutura, né? Ele permeia a estrutura, ele permeia as decisões institucionais. A gente pode pensar um pouco nas políticas de Estado que nós temos desde sempre, foram políticas reservadas a um grupo social específico da sociedade, excluindo os grupos que mais precisam de políticas públicas. Para mim, nós temos, eu tenho uma leitura que hoje nós vivemos a situação que nós estamos vivendo aqui no Brasil da pandemia, porque o Estado como um todo, aí os três entes, né, governo federal, estadual e municipal, eles nunca fizeram de fato uma política que tocasse lá no, sabe, a raiz do problema. Que abrisse, sabe, este buraco que tem tão dolorido para nós e puxasse para si essa responsabilidade e encarar o racismo como uma estrutura de biopoder, uma necropolítica que decide quais corpos que têm direito à vida e quais corpos que importam para a nossa sociedade. Então, obviamente que teve governos mais responsáveis com isso. Tanto que a gente sabe, por exemplo, que a CEPIR ela só foi criada pelo governo Lula, né? Antes disso não tinha uma instância, e vários outros ganhos importantes nós tivemos. Mas, de fato,
o racismo é tão profundo porque ele está estruturado nas relações de poder. E há uma negociação, a gente vai abrindo mão de alguma coisinha, mas não, de fato, tu não aplica ali no cerne da questão. Então, eu acho que nós vivenciamos ainda os efeitos do racismo nos nossos corpos. Somos nós, mulheres negras, que mais choramos pelas perdas dos corpos, que temos mais mortes de jovens que são a cadeia produtiva deste país, que vão fazer falta para essas famílias, nós que choramos mais pelas mortes maternas, pelas mortes de AIDS, pelas mortes de Covid-19. Então, não é possível pensar num país, num espaço democrático, sem pensar uma luta pelo racismo, pelo fim do racismo. Então, é uma política que aqueles governos que são responsáveis pela democracia, pelo compromisso político com o povo, eles abrem a possibilidade de diálogo, e os outros não abrem nenhuma. Mas ainda não se responsabilizaram de fato de poder operacionalizar um outro país, um país que reconheça nós, negros e negras, como pessoas intelectuais, capazes, trabalhadores, né? Técnicos que possam dar conta de fazer a mudança. Então, essa política, ela não, nem em Porto Alegre, nem no Estado, nem no governo federal, ela ainda recebeu toda essa possibilidade de transversalizar junto com as outras políticas, porque quando a gente caminha um pouco, eu tenho várias experiências com várias áreas da Secretaria de Saúde, mulher, criança, idoso, hospitalar, que a gente faz acordos, pactua, e daqui a pouco a gente tem que voltar e aí, colega, pactuar de novo. Porque isso não a gente, porque o entendimento é um entendimento muito pontual de dar uma resposta, mas não um estrutural, de colocar na estrutura e isso vai ser assim e não abrir mão e vai acontecer, né? Como, por exemplo, o quesito raça-cor. Quantas campanhas nós já fizemos em Porto Alegre por quesito raça-cor? Muitas campanhas que saiu em ônibus, outdoor, rádio. Fizemos umas 4, 5 campanhas já, vídeo educativo, cursos, capacitações para os trabalhadores. E nós sempre temos que estar lembrando que o quesito raça-cor é lei, porque a Política Nacional de Saúde Integrada da População Negra, ela é uma portaria ministerial, mas ela tem força da lei por causa do Estatuto da Igualdade Racial. Ela está dentro do Estatuto da Igualdade Racial. O Estatuto é lei, então cumpra-se. Lei, cumpra-se. É isso. O nosso país, ele tem várias legislações importantes que podem garantir a qualidade de vida nossa, da população como um todo, mas não consegue aplicar na prática essas leis. Sim. Sei lá, fui falando aqui, Não, mas é isso, né? É isso. Porque, na verdade, o que está escrito é uma coisa, a gente até chega a fazer o diálogo, acho que tu colocou muito bem, pode, né, discutir com os gestores das outras áreas, mas tem uma outra coisa, né, que eu particularmente penso, assim, que o servidor público que está lá na ponta é quem, de fato, vai fazer a política acontecer. E a gente, muitas vezes, eu acho que é esse o grande nó, né, que é muito difícil de desatar. Muitas vezes a gente não consegue atingir lá na ponta quem vai, de fato, executar a política, né? Porque esse mesmo exemplo que tu deste agora do quesito raça-cor,
todo mundo vai dizer que sabe que é obrigatório, que tem que fazer, né? Mas quem está ali com a caneta, muitas vezes, ou no computador ali para registrar a cor, ou para perguntar para o cidadão, né, a cor, não faz. Ah, né? Tanto faz. Não é tanto faz, né? Existe uma lei que orienta a fazer isso, né? Tu falou uma outra questão das mortes maternas. Quem é que está lá na ponta fazendo a política acontecer na maternidade, por exemplo, atendendo as gestantes brancas e pretas, né? São os trabalhadores. E isso vocês aqui em Porto Alegre, na verdade, eu acho que é muito bom a questão do curso de promotores, né? Porque aí já faço a minha pergunta sobre Porto Alegre, né? Porque essa sacada, assim, ó, de vamos conversar sobre isso com as pessoas que vão estar lá na ponta executando a política, né? Porque tu pode fazer o livro mais legal, a escrita mais bacana, mas se quem vai executar não leu, né? Vou simplificar assim, não leu, não vai servir de nada, né? Então, eu queria que tu contasse um pouco sobre a política aqui em Porto Alegre e esses louros, na verdade, eu acho que é muito louvável a forma que vocês organizam para atingir o trabalhador, a trabalhadora que está lá na ponta que vai executar a política, né? Não adianta ter uma política linda, maravilhosa, se não conversou com quem vai ter que fazer ela, né? Exato. A Gisele entrou, deixa eu dar um oi para a Gisele. Oi. Gisele entrou ainda no oizinho dela, falando sobre o quesito raça-cor. Deixa eu até ler o que ela escreveu, mas pode falar, Elaine, desculpa te interromper. Então, Ixi, esqueci. Deixa eu posso até repetir minha pergunta. É sobre como é que a gente atinge esse profissional que está lá na ponta, né? Vocês criaram uma estratégia aqui em Porto Alegre. Que isso sirva para outros municípios também pensarem. Tá, Jerusa, obrigada. Então, vou contar um pouquinho como iniciou a política para chegar no Promotoras, tá? No começo, o que a gente fez? A ideia foi dar visibilidade para a política. E aí eu me lembro que tinha uma gestora que disse, Elaine, como fazer evento? Eu digo, sim, a gente precisa fazer, porque a gente nunca teve. Então, nós precisamos fazer para que as pessoas comecem a saber. E aí a gente organizou vários seminários, cursos, campanhas, dando visibilidade o suficiente. E eu me lembro muito bem que as gurias diziam, mas tu não vai falar? Não. Eu preparava o cenário e botava o secretário. Mas não, vai, secretário. Porque, infelizmente, né, nessa sociedade, e porque também ele tinha o papel de gestor, ele que tinha que dizer, tem que fazer. Então, era ele que tinha que falar. Então, sim, tá certo. Estratégias que a gente fez de dar visibilidade e botar o secretário para dizer, olha, façam porque é importante, porque o secretário falando não seria a Elaine falando, né? Bom, depois disso nós fizemos um curso, o Fundo da População das Nações Unidas, o UFPA, que apoiou, pagou aí José Marmo, que veio, Lúcia Xavier, que foi um curso para cerca de 150 trabalhadores, 2 dias, no Banco Central, ali atrás do Mário Quintana. E as pessoas saíram elogiando, mas dizendo, só 2 dias não é possível. E aí eu fiquei pensando, bom, 2 dias... Não, sabe, quantos anos de racismo? O racismo está na estrutura da sociedade. As pessoas aprendem diariamente a ser racista. Então, precisa ser mais longo. Então, com isso, né, nós pensamos, então, o curso Promotoras, eu apresento e nós criamos o Promotoras. Né? Eu era a equipe, também pensando nessa ideia que ali, no centro da gestão, uma pessoa só não ia ter condições de capilarizar para todas as 8 regiões. Então, o que a gente fez?
vamos trazer outras vozes para falar. E essas outras vozes eram as promotoras de saúde da população negra. Então, fizemos uma turma em 2012, foi a primeira turma, e aí deu muito certo, se formou 44 pessoas, e aí no outro ano nós abrimos 3 turmas. E isso foi por vários anos, 3 turmas, depois passou para ser 2 turmas. E foi bastante bacana. Hoje nós temos mais de 500 pessoas. E o que tem de positivo no Promotoras, que também nos rendeu o prêmio nacional da Secretaria Nacional do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASENS, pelo CONASENS, pelo Ministério da Saúde, pela OPAS. Então, muitas pessoas vieram fazer este curso, e este curso tem 6 meses, ele é 2 encontros por mês, e a ideia de a pessoa ir lá, refletir. Nós problematizamos muito o racismo, porque não adianta tu falar de uma doença ou outra sem falar o efeito que o racismo faz nos corpos negros, né? E aí as pessoas saem muito sensibilizadas, muito comprometidas no final do curso, para poder voltar para os seus processos de trabalho e fazer isso. Então, antes, quando tinha só a Elaine para ir discutir nas 8 regiões o quesito raça-cor, hoje tem as 8 regiões com pessoas que podem estar nas suas unidades, na sua gerência, discutindo o quesito raça-cor. Muito bom, muito bom. Então, essa foi a ideia, né? De potencializar outras vozes a falar e a estar nesses espaços. No começo do curso, era quase que 100% de pessoas negras, quase que 100% de pessoas negras. Mas depois começaram as pessoas brancas virem e nós incentivar que as pessoas brancas viessem. Porque a política não é uma responsabilidade só dos trabalhadores negros implementar a política. Essa responsabilidade de todo mundo. Então, todos os trabalhadores precisam passar por este curso. Eu me lembro que a Vânia, que foi coordenadora da atenção primária, ela não tinha conseguido fazer o curso, enfim, não tinha tempo. Quando ela saiu da coordenação, foi trabalhar na assistência como nutricionista, ela foi fazer o curso. Ela falou sobre isso para mim. Eu queria fazer o curso. Quando terminou o curso, ela disse: se eu tivesse feito este curso quando eu era coordenadora da atenção primária, eu ia obrigar todos os trabalhadores que entrassem na secretaria, obrigar a fazer o curso de promotores. Porque o curso de promotores de saúde da população negra é um curso que abre a mente das pessoas, abre a possibilidade de tu enxergar de fato aquele SUS que nós desejamos, o SUS que nós queremos. De fato, pensar no que nós queremos das nossas vidas e das vidas daquelas pessoas que estão em nossa volta e como que a gente pode fazer a diferença. Porque nós discutimos direitos humanos, população LGBTQ+, população em situação de rua, imigrantes, nós discutimos os processos de trabalho, as responsabilidades das pessoas, trouxemos casos. Então, é muito legal porque as pessoas chegam no curso, começa o curso, a Dani também, que foi gerente da Cruzeiro, a Dani falava que, ela, né, numa entrevista dela, ela disse: eu fui fazer o curso porque a gente tinha que mandar vários trabalhadores para fazer, liberar, em muito tempo, muitas horas e tal. E ela foi lá ver se era um curso realmente importante. Necessário. E aí a Dani falou que no início ela era uma pessoa que questionava: mas os pobres também passam por isso, mas né, as pessoas LGBTQI passam por isso. E aí, no segundo, no terceiro modo, ela já estava, mesmo.
Porque as pessoas sempre têm essa defesa. Ah, mas pobre também passa por isso. Passa por isso o quê? Racismo não. Né? Passa por preconceito social, pessoas LGBT passam por discriminação por serem pessoas LGBT, mas o racismo, não. Né? Mesma coisa que quando as pessoas querem reduzir, isso foi. Como é que diz? Bullying. É uma coisa que né? E não outra. Então, Elisiane, para não perder, a Elisiane está fazendo uma pergunta aqui. Só ofereciam para as pessoas negras? Não. Não se oferecia, o curso sempre foi aberto para todo mundo. Só que o que as pessoas achavam? Como era um curso de saúde da população negra, achavam que tinha que ser só os negros. Então, havia muitas falas, Elisiane, de vários colegas dizendo: a coordenadora já dizia: tu quer ir lá fazer o curso? Dizia já para os negros. Sabe? Ou a coordenadora dizia: olha, tem a vaga, quem é que vai fazer? Todo mundo virava para a pessoa negra, dizendo que era a pessoa negra que tinha que fazer. Entendeu? Então, assim, mas o curso de saúde da mulher, ninguém dizia que era só para os negros. Curso para as pessoas LGBTQI+, nem todo mundo dizia que era só para as pessoas LGBT, ou curso, sei lá, sabe? Criança, adolescente, idoso. Então, assim, o quanto está estruturado na sociedade como se o racismo fosse o problema dos negros. O racismo não é um problema da população negra. O racismo é um problema das pessoas brancas. Porque o racismo é a supremacia de uma raça sobre outra. Negro não é racista. Isso também é algo super importante que as pessoas dizem: mas aquele negro discrimina. Não, negro não discrimina. Negro... Elisiane, ok. Quem sabe na próxima, ano que vem, porque este ano não vai ter, ano que vem a gente se encontra lá no curso. Eu quero fazer, viu, Elaine? Eu sempre conto a minha trajetória que eu não consegui fazer, porque eu era coordenadora ali no Esmeralda, e daí tinha nível superior, se sai e fecha a unidade, né? Aí eu não pude fazer, o ano que foi me ofertado, não pude fazer. Mas ainda quero fazer. Mas a gente sabe que mesmo não fazendo o curso é extremamente comprometida, mas tem que virar muito. E então é isso, assim, né? Da gente pensar. E aí a Dani, quando terminou o curso, ela diz: na minha região sobrava vaga. Depois que eu fiz o curso, comecei a incentivar os coordenadores, a incentivar os trabalhadores, faltou vaga, eu pedia mais vaga para a região, porque era muito bom, era magnífico. Então, assim, pessoas brancas e negras que passam pelo curso adoram o curso e saem, e as pessoas dizem, eu falei a minha dissertação de mestrado foi sobre o promotoras, né, como um componente importante para uma política de saúde, e assim, todas as pessoas que eu entrevistei, todas as pessoas diziam: eu entrei uma pessoa e saí outra. Então, ele tinha um efeito diversos, tanto nas pessoas brancas como nas pessoas negras, né? Nas pessoas negras, muitas se tornavam negras a partir do curso, porque a gente sabe que muitos se tornam negros, né? Porque o racismo é tão perverso que faz que os negros não queiram se identificar com este pertencimento de raça. Então, muitas se tornaram negras pós o curso, e as pessoas brancas antirracistas, né? Parceiras na luta, muitas colegas brancas aí parceiras na luta por uma política de fato que respeite os princípios do SUS, né? O princípio da igualdade, universalidade e equidade. Elaine, agora vou ter que entrar, faltam 5 minutos para acabar a live. Gente, o assunto na verdade rende, né? O assunto rende. Mas eu queria que tu contasse como é que está a situação dentro daquilo que tu consegue trazer para a gente sobre
tem o ponto crítico, que é o quesito raça-cor subnotificado, que a gente sabe que nem o Brasil não vinha fazendo essa análise, né? A PUC-Rio, bem depois, apresentou uma pesquisa, quando a gente já estava em 29 mil óbitos, né? E como é que está aqui em Porto Alegre esse enfrentamento à pandemia em relação à população quilombola e à população negra, porque tem uma diferença sim, o impacto é diferente sim, e infelizmente a gente sabe que já estão aí os números mostrando que as pessoas negras têm sido as que infelizmente têm ido a óbito por coronavírus. Eu queria que tu desse uma contextualizada sobre a pandemia para a população negra em Porto Alegre. Tá. Não, eu não tenho os dados ainda todos, né? Então não consigo trazer para vocês, mas posso falar um pouquinho do que a gente tem olhado e feito. Nós estamos qualificando os dados, tá? De Porto Alegre, que não eu quero dizer, não estou fazendo uma defesa do município, mas eu quero dizer que não é uma experiência única de Porto Alegre, é uma experiência nacional a subnotificação, porque o racismo ele está em todo o país, em todo o tempo e lugar. Então, a subnotificação é real para todo o país. E Porto Alegre não está fora dessa realidade, tem uma subnotificação de em torno de 40% dos dados, tá? Nós estamos fazendo um trabalho manual de pegar todas as notificações positivas de Covid-19 e olhar no ESUS a raça cor e colocar lá para dentro para poder fazer uma melhor análise destes dados, né? Hoje, fazendo uma análise destes dados, não apresenta que a população negra está se contaminando mais pelo Covid-19. Mas proporcionalmente isso? Nem proporcionalmente, tá? Mas talvez seja porque os dados são subnotificados, mas eu não posso dizer que seja isso, porque eu não tenho este dado. Então, né, nós não sabemos. Então, nós estamos fazendo esse exercício de notificar e estamos olhando também para as mortalidades para qualificar também o dado de óbito, para ver e olhar a proporcionalidade, porque óbvio que tem que morrer menos, porque nós somos só 20% em Porto Alegre, né? E 80% é brancos, quase que 80%, indígena é um número bem menor e não chega a 1%, e amarelo também. Então, nós estamos fazendo este exercício de olhar. A outra coisa, nós estamos monitorando os casos de Covid-19 nos quilombos. Então, nós não tivemos nenhum caso de óbito em nenhum quilombo, mas a gente já teve alguns casos de Covid-19. Tá? Mas foram pessoas que tiveram poucos sintomas e não teve nada grave, que bom, e a gente espera que também a forma de organização nesses quilombos seja de poder garantir. A gente sabe que eles se organizam, se autoajudam e tem uma forma muito da afrocentricidade aí de se cuidar e de se ajudar para reduzir os danos do Covid e poder passar por este período com poucos danos, né, nas suas comunidades. Um outro projeto que a gente já está olhando os dados, mas que a gente precisa começar agora a fazer o monitoramento que a gente quer fazer, é das pessoas que têm diabetes e hipertensão, mas que têm diabetes e hipertensão e tomam medicamentos mais específicos, que tem mais de 3 medicações, porque a gente olhou o banco faz uns 60 dias, quando a gente começou, ou mais, a olhar isso. Mais de 60 dias, a gente está em julho, lá por maio, abril,
que nós olhamos com assistência farmacêutica, o banco, tá? E era muita gente, então era impossível da gente poder fazer este monitoramento. E aí, o Alex, que é um residente, que fez a residência com a gente em medicina da família, ele, ano passado, ele iniciou todo um trabalho para a gente começar já, era para ter começado antes da pandemia, de monitorar as pessoas com hipertensão e diabetes, especialmente hipertensão por causa dos fármacos, que a gente sabe que muitas podiam estar tomando um fármaco que tivesse um efeito melhor nas suas vidas do que os que estão fazendo agora, do que estão utilizando. E a gente não conseguiu, enfim, muita demanda, muita coisa, acabou chegando o Covid e a gente não fez isso, mas a gente já pegou este banco, já olhou e notamos que é muito grande, e agora a gente vai fazer uma busca para um grupo específico, que tem as duas comorbidades, pessoas negras, que não tenham Covid, para ver como que está o seu tratamento, tá? Isso é uma das coisas que a gente está fazendo, iniciando a fazer, né? As outras coisas, bom, é poder estar acompanhando também. Teve um recurso que vem para os quilombos da CIB e que vem para 3 quilombos, que é o quilombo Areal da Baronesa e o Fidelix, que é a referência, o Centro de Saúde Modelo, e o recurso que vem para o Alpes, que a referência é o S-Alpes. Este recurso é para garantir saúde na comunidade quilombola. Então, eles definem o que fazer com o recurso. E esse recurso foi liberado para poder comprar cestas básicas. Então, eles decidiram que 50% do recurso eles iam usar para comprar cestas básicas, e nós compramos. E eles também, nós conversamos, foram 300 cestas, e dividiram essas 300 cestas nos 7 quilombos. Não foram cestas básicas, foram ranchos, foram feitos por uma nutricionista, foi pensado para 5 pessoas na família, com um quantitativo super bom, enfim, para durar aí no mínimo 30 dias. Além disso, a gente conseguiu máscara para a comunidade, tem olhado a comunidade, combinamos as vacinas dos idosos, como ia ser feita, né? E a gente está encaminhando outras coisas, mas gosto que esteja já na mão, espero que essa semana saia, também para poder tá apoiando os quilombos. Mas isso também tem muita coisa de ação social, né? De assistência social. Que assistência social que precisa... nós somos saúde, então a saúde teve aí... Está tendo entendimento neste momento que estamos abrindo algumas possibilidades com o recurso da saúde comprar algumas coisas. Mas isso está dentro da instituição da prefeitura como uma responsabilidade de assistência social e não de saúde, né? Então, enquanto saúde é isso que nós estamos acompanhando e fazendo. Por enquanto, a situação ainda em Porto Alegre não já está ruim, está ficando muito ruim, mas ainda não é uma das piores comparado com o resto do país. E eu acho que também algumas medidas importantes, né, do nosso cuidado, do cuidar, eu acho que tem muito cultural do que a gente não vê, nós não cremos, né? As pessoas então também dá para ver muito que as pessoas ainda continuam fazendo festas, encontros, enfim. Máscara as pessoas estão usando bastante, mas a gente sabe que também é muito tempo,
é algo muito difícil para todos e todas nós, esse isolamento. Eu hoje estaria numa praia, porque eu sempre viajo no meio do ano, nas férias da minha filha, em julho. Faz mais de 10 anos que nós fazemos isso, eu, meu marido e minha filha. E para nós, assim, todo dia a gente lembra, agora a gente estaria no calor, enfim. Porque são coisas que nós abrimos mão, né? De poder estar no convívio. Meu pai, eu não estou indo ver, quando eu vou, né? Enfim, há pouco tempo tive uma situação essa semana estou evitando de ver ele. E aí vou na calçada, ele fica lá, nós ficamos conversando da rua, ele lá dentro, ele e a esposa dele. Então, é isso, os amigos, a gente eu adoro um samba, querer ir para uma roda de samba, um barzinho final da tarde, conversar com as pessoas. E está sendo difícil para mim, está sendo para ti, Jerusa, e está sendo para todo mundo que precisa passar por essa pandemia, porque começou em março, né? Nós já estamos em julho, final de julho, quase em agosto. Então, isso é muito dolorido para nós, isso que a gente... Quando que vai acabar? Como que vai acabar? A gente não sabe, né? Então, essa instabilidade é muito ruim, assim, é muito difícil. Então, eu faço exercício de não culpar as pessoas de que, tô fazendo isso, não é para tu fazer isso, tô fazendo aquilo e tô fazendo, de não culpar as pessoas, de poder tentar entender, mas também faço exercício de que as pessoas precisam pensar e refletir do que está fazendo, né? Até porque tem muitas pessoas, por exemplo, quem já positivou, ela pode levar de um lugar para o outro, né? Então ela precisa se cuidar. E tem pessoas que acham que estão, eu não vou fazer exame, o meu colega teve, mas eu não vou fazer, mas aí não faz, não sabe que não faz aqueles cuidados que tem que fazer com as outras pessoas, enfim. Eu acho que é um momento de muita reflexão coletiva, assim, né? Bem que nem tu tá dizendo, porque tu tem que te importar com quem tá do teu lado, tu tem que te importar com a coletividade, e isso é um exercício que a gente tem que fazer, né? Realmente, lá no início, talvez, lá em fevereiro, quando se ouvia falar da China, né? Talvez a gente não imaginasse que ia demorar o tempo que está demorando para isso reduzir. Infelizmente, para mim, essa última semana foi horrível, assim, porque aumentou muito os casos, aumentou muito a procura, a gente está vendo as pessoas adoecerem cada vez mais, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz, agradeço muito a tua participação aqui, né? Eu te disse, é 1 hora, mas a gente sempre acaba passando um pouquinho, né? E queria que tu desse as palavras finais, assim, já que a gente está acabando, né, Dandara? Já vou te dar tua água, Oi, Dandara! Então, eu acho que eu queria falar, e eu tenho falado muito sobre isso, sabe? Em todas as lives pelo menos a maioria das lives que eu faço, em dizer o seguinte: nós estamos com um desgoverno aí, o governo, né? Um presidente que não olha para nós, que não se importa com as nossas vidas, que muito pelo contrário, né, está com uma necropolítica de extermínio mesmo da população negra, dos pobres. E este é o resultado das eleições, dos votos que as pessoas colocaram na urna. Este ano é um ano de eleições municipais. Então, eu acho que eu tenho trabalhado muito nessa perspectiva de que é possível a gente definir uma política para nós,
Mas para garantir uma política para nós precisamos estar lá, negros e negras. E nós, ontem foi dia 25 de julho, que teve milhares de lives pelo dia da mulher afro, caribenha e Teresa de Benguela, nós, mulheres negras, precisamos estar lá. Eu vou trabalhar muito para eleger as mulheres negras, né? Para que elas estão ocupando esse espaço de poder e está mudando essa lógica racista, machista, homofóbica e racista. Que nós possamos construir nessa Porto Alegre, já que são eleições municipais, a nossa cara. Não é possível falar de nós, não é possível pensar política sem nós. Então, eu quero dizer a todas as pessoas negras, mas especialmente as pessoas brancas que estão aqui, que que os brancos já estiveram no poder por muito tempo e mostraram que não deu certo essa política. Não deu certo. Hoje está mostrando, está um fracasso. E para a gente fazer diferente, se vocês querem ficar bem, porque quando os brancos estiverem, enquanto os negros estiverem bem, os brancos vão estar no paraíso, vão estar num lugar muito melhor do que, porque se melhorar para nós, vai melhorar muito mais para os negros, que estão muito melhor nas condições sociais. Então, se vocês vierem com a gente, se responsabilizar de mudar essa sociedade, se responsabilizar de lutar pelo fim do racismo, vocês vão ser mais beneficiados que nós, mulheres e homens negros. E este ano é ano de eleger as mulheres negras. Este ano eu quero contar que cada um que tem responsabilidade com um país democrático e que quer uma sociedade melhor, vai colocar o voto lá na urna de mulheres de esquerda, mulheres negras de esquerdas que vão defender as nossas políticas e a política para todos. Não esquecendo que quando se defende para negros e negras é para todo mundo, é para uma sociedade toda. Então é isso que eu quero deixar, em dizer que eu quero construir esse direito de nós estarmos neste espaço, que nossas irmãs pretas estejam lá ocupando, colocando essa cara preta, este compromisso, esse jeito de fazer. Porque quando nós fazemos, nós não fazemos individualmente, nós fazemos coletivamente, construímos para todo mundo. Então, acreditem nisso e vamos colocar este voto. Nós temos força, nós temos poder, e com raça. Ah, que lindo, Elaine, muito lindo isso. Obrigada pela tua participação aqui. Gente, ouçam, reflitam e façam, né? Eu acho que é isso, assim. Muito obrigada, Elaine, foi incrível. Desculpa. O fazer é não só colocar o teu voto na urna, é garantir o voto do que está à direita, o que está à esquerda, o que está aqui atrás, o que está aqui na frente, de todo mundo. É de fato conquistar voto a voto para a gente garantir uma eleição digna para a nossa cidade de Porto Alegre. Tchau. Tá bem, obrigada, Elaine. Gente, quem nos acompanhou, um abraço para todo mundo, uma boa noite. Curtam lá a página do Jornal Coletivo e compartilhem essa live para que mais pessoas possam saber, possam conhecer sobre a política de saúde da população negra e se integrar nessa luta contra o racismo por uma sociedade mais justa e igualitária. Boa noite, Elaine, muito obrigada pela tua presença aqui. E um beijão. Dá tchau, Dandara, minha participação especial aqui.